Oi. Good morning, Vietnam! Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre inglês, progressão no inglês, sobre coisas que eu tenho feito aí para melhorar o meu desempenho nesse idioma. Estou medindo isso pela minha interação com outras pessoas em plataformas como Discord, também pelo entendimento que eu tenho dos vídeos no YouTube. É muito empolgante quando você está assistindo um vídeo e consegue entender cada palavra que está sendo dita ali por alguém. Por exemplo, recentemente eu fui assistir um vídeo do Dave Chappelle, que é um comediante stand-up muito famoso lá nos Estados Unidos, e pouquíssimas expressões eu não consegui entender. I got one son that goes to a public school, and his little brother goes to a private school. It's an experiment. I just want to see what's going to happen to him. Primeira coisa que a gente pode falar aqui são os meus 800 dias no Duolingo. O que você espera quando você começa a usar o Duolingo? Você espera ficar fluente depois de ter uma ofensiva de 300 dias, 400 dias? Eu tenho uma ofensiva de 800 dias e eu não sou fluente. Meu inglês eu diria que está ali no nível B2, C1, bem mais perto do B2 inclusive, mas eu digo isso porque eu já consigo entender as coisas ditas a partir do próprio idioma. Por exemplo, se eu não conseguir entender uma palavra que foi dita por alguém, eu digo, can you repeat that please, or can you tell me what does that mean? See there. Hold on. Wait, David, you got some or you don't? Sorry, what? Yeah, man. What did you say? Do you have servers? Only like Brazilians out there, no? Not an active one right now. Mas enfim, não sou fluente ainda. Mesmo assim, eu ainda consigo entender a ideia quando eu peço para um gringo explicar e ele me explica em palavras mais simples. Eu acho que essa capacidade de entender termos em inglês, explicados por termos em inglês, ela só é desenvolvida a partir do momento que você está num certo nível. Então, você deve encarar o Duolingo mais como uma forma de revisitar palavras, revisitar termos, do que uma forma de alcançar a fluência. O Duolingo, ele parte desse princípio, te tornar funcional na língua. Inclusive, quando você começa a aprender um outro idioma do zero, como eu comecei o francês, ele não te dá palavras, ele não vai te passar o alfabeto, embora você tenha uma aba reservada para isso lá. Você vai aprender expressões, tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, são expressões que vão te possibilitar ali ser uma pessoa funcional. Você não vai passar fome se você fizer o Duolingo propriamente, mas nada que vai te permitir entender a fundo o idioma. Como potencializar o uso do Duolingo, como você aproveita o máximo dessa ferramenta, sabendo quando avançar. Pô, comecei a usar o Duolingo ali, já tem uma semana. As lições, elas estão muito fáceis mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou avançar de nível. Como que eu faço isso? Sempre nos módulos que você está fazendo as lições, eu vou tentar colocar uma gravação de tela aqui do lado. Você sempre vai ver aquelas setinhas, assim, 2 triângulos para direita. No começo de cada módulo que você ainda não fez, esses triângulozinhos vão aparecer. E você pode tentar pular para um nível mais avançado que te desafie mais e te permita internalizar mais do idioma que você está tentando aprender, no nosso caso é inglês. Uma outra coisa que você pode fazer é entrar no server do Discord, que tenham pessoas de outros países, de outras nacionalidades. Um exemplo desses servidores é o Language Lab. Nesse servidor você vai estar junto de outras pessoas de nacionalidades diversas, tem muita gente do Oriente Médio, da África, América do Sul também. Você vai poder praticar com pessoas que estão nos mais diversos níveis. I was doing wrestling. And I did some boxing, but I never like done one thing for a constant time very long. So yeah, I thought you mean sweet, bro. I was like, what? No. Baklava on my head? Man, I'm into calisthenics too. I trained for like 4 years. I started in 2022, but like as expected, I am not that muscular, you know. I have a well-defined shape with a low fat. But you know what? Like that's like actually normal. Like I know a lot of Cali guys who are not that muscular, but they can do a lot of movements. Do you train skills or do you train like just basic muscle training? By now, I'm just training basic movements like push-ups, pull-ups. Yeah, because if you'll do like skills or something, I think that will be more explanatory why you and fun. Yo, Davi, check the side chat, man. I got you.
importância de ouvir música em inglês, essa aqui eu acredito que é a mais natural, que todo mundo faz em algum nível, né? Mas às vezes não procura entender. Você ouvir músicas em inglês é um passo muito importante, mas você precisa buscar ativamente ali o significado do que aquele cantor está falando, do que aquele artista está querendo dizer. Essas duas estrofes aqui, o que a gente percebe como assunto, duas pessoas, né, que estão em situações completamente opostas, diferentes. Na primeira situação, alguém se alegra aqui no jardim de uma capela e acaba pegando um buquê. Na outra pessoa já está deixando as rosas num túmulo. Essa música fala bastante sobre isso, e que no final a solução é ser você mesmo, né? To be yourself is all that you can do. Como que a gente compreende melhor essas expressões que nós não conseguimos entender? Google Tradutor, você vem aqui, Chapel Yard, por exemplo, era uma expressão com que eu já tinha me deparado anteriormente, só que eu não tinha internalizado ainda. Que é basicamente pátio da capela, essa é aquela parte lá traseira da construção. Se você não tiver entendido, você vem aqui, traduz, favorita. E todos esses termos que você favorita aqui no Google, você pode guardar eles na tabela. Por exemplo, eu estava fazendo a leitura de um livro em inglês, que salvas. Você pode acessar eles aqui mais tarde. Então o que eu recomendo pra você é exportar isso aqui para uma tabelinha do Google Planilhas. Vai dar pra fazer bastante coisa interessante com isso. Para expressões mais complexas, que às vezes estão num contexto mais particular, como em algumas músicas muito do Kendrick, você pode utilizar a IA mesmo para te ajudar. Aqui você pode acessar, tem uma linha que eu acho muito interessante aqui. Por exemplo, nesse trecho aqui ele fala: I'm prophetic, they only talk about how I get it. Only good for saving face, in cosmetics. How many heads I gotta take to level up my aesthetics. Hurry up and get your muscle up, we out to plyometric. Então vamos pedir para ele traduzir aqui no nosso chat. Para fazer isso, a gente vai utilizar esse English Chat aqui, eu tô utilizando o Gemini. Eu dei um prompt pra ele só aceitar instruções em inglês, vocês podem ler com mais cuidado. Aqui eu preciso escrever em inglês, escrever o meu problema em inglês para que ele consiga me ajudar. E com isso a gente vai treinando a escrita, a leitura. O listening também pode ser praticado a partir dessa opção, né? Explain me. Made it sweet. You could die. I bet it. Between. Eu cometi um erro de não pedir pra ele falar o significado das linhas que estavam lendo, então só fiz uma correção. The song TV Off from his album GNX carries heavy West Coast energy produced by DJ Mustard. The main metaphor of the title, Turn This TV Off, works on a couple of levels. Street slang for permanently silencing or talking out a rival, like shutting down a screen, or in a cultural critique about turning off media distractions, facades, and fake personas to face raw reality. Let's break down that specific fast-paced sequence in second half. Basicamente o resto de introdução é que ele descreve que o DJ que foi o Mustard tem bastante energia da costa leste lá nos Estados Unidos, né? Street slang, ou seja, Turn This TV Off funciona como uma gíria para permanentemente silenciar um rival, like shutting down a screen, como desligar uma tela, apagar uma tela, e uma crítica cultural sobre como... Aqui ele faz um verse breakdown. I'm prophetic, they only talk about how I get it. Kendrick is stating that he predicts things and speaks absolute truth into existence, prophetic. While other rappers just talk about lifestyle, wealth, or violence, Kendrick actually lives it, executes it, or manifests it. They just comment on how he operates. Ou seja, isso aqui pode ser até uma crítica aos outros rappers, né? Only good for saving face in the cosmetics. Saving face means trying to avoid humiliation or preserve your reputation when you've already lost. Cosmetics refers to makeup, but here it's a metaphor for surface level appearances. Fake personas are superficial hip-hop beef tactics. He's saying his opponents are all surface and have no real substance underneath. Bem interessante isso aqui. Ele tá criticando basicamente a superficialidade do meio e de algumas disses, né, que são muitas vezes armadas no mundo, briguinhas aí entre os artistas, né. The city just made it sweet, you could die about it. This is one of the cleverest lines in verse due to a heavy double entendre. The street meaning, on the surface, the city, Los Angeles, Compton looks attractive, glamorous, or sweet from the outside. However, it's incredibly dangerous, and you could easily lose your life there. You could die, I bet it. Ou seja, por fora a cidade pode até parecer maravilhosa, mas é incrivelmente perigosa, você poderia morrer lá. You could die, I bet it. The city made you sweet, you could die, I bet it. The wordplay, e aqui é o trocadilho, né? Sweet and diabetic sound exactly like diabetic. He's connecting the sweetness of the city to a medical condition caused by too much sugar sweetness, which can kill if you aren't careful. Então aqui ele tá conectando, tá trazendo um novo significado, né, pra essa linha.
citar essa condição médica aí que é a diabetes. Summary of the context. In this entire sequence, Kendrick is contrasting his authenticity, vision, and deadly precision with the fake, superficial, and distracting nature of his competitors. He positions himself as a street-tested prophet who navigates a beautiful but lethal city, challenging anyone else to step up his level. For a deeper dive into how this track fits into his broader career narrative and his collaborations with West Coast producers, you can check out his detailed breakdown of TV Off. This video provides excellent cultural context regarding the lyricism and the structure of the song. O Kendrick se posiciona aí como alguém diferente na cena, acredito que ele realmente seja. E aqui o chat ainda me deu um link para eu aprender mais sobre o assunto. E aqui nesse prompt em que eu pedi para ele me dar mais expressões parecidas com as que eu mostrei anteriormente, eu vou ler algumas aqui. Bite the bullet, literal meaning, to physically chomp down a piece of ammunition. True meaning, que seria, aqui nós temos então a utilização literal dela, e aqui a verdadeira utilização, que seria to face a painful or difficult situation with courage because it's unavoidable. Então não quer dizer literalmente morder a bala, mas sim encarar uma situação difícil, né? Context, this comes from an old military story before anesthesia, when soldiers would literally bite a lead bullet to cope with the pain of surgery. Então esse aqui tem um background militar de quando os soldados literalmente tinham que morder a bala para lidar com a dor da cirurgia. Mas um passo muito importante é consumir coisas que você gosta, conteúdos de áreas que você gosta em inglês. Essas coisas elas precisam entrar na sua rotina e você precisa consumir ativamente elas ali. Essa proposta desse vídeo não é te mostrar um método milagroso, é só mostrar uma maneira natural de melhorar o seu inglês, colocando em prática, né? Todas as dicas que eu estou te passando aqui por uns 2 ou 3 anos, o nível do seu inglês vai ter melhorado bastante a ponto de você conseguir entender expressões mais complexas, ou simplesmente se você não entender, você pede o significado, pede para alguém te explicar em inglês e você entender. É isso, as coisas elas precisam se encaixar ali na sua rotina. Começar.